Graça e paz a todos vocês que estão aqui neste canal. Agradeço de coração a audiência de vocês. Amém? Eu sou William, evangelista do Ministério Graça e Apostolado. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês possam, por gentileza, desconsiderar qualquer ruído. Eu estou em minha residência, fazendo o meu trabalho ministerial, como evangelista que sou. E comum em uma residência, tem ruídos, carros passando na rua, outros ruídos, os cães, tenho aqui minhas cachorras, e eu peço por gentileza que desconsiderem. Amém? E eu quero pedir ao Senhor que visite a cada um, que esta palavra chegue no coração de cada um e que o Espírito Santo dê a cada um de vocês que estão assistindo o pleno entendimento e a revelação da graça e do apostolado. Vamos aqui então aos slides. Preparei vários slides para esta mensagem, como nas próximas será isso comum. Amém? Vamos aqui. MGA, que já há 30 anos é um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus, como vocês puderam ver na simples abertura que eu fiz para vocês. E vamos à mensagem. Essa aqui é uma mensagem da graça do apostolado, número 1, a primeira de muitas, se assim Deus nos permitir. Da graça e do apostolado, como diz Romanos 1, versículo 5, vocês podem ler. Amém? Como disse o evangelista William, e aqui nós faremos um estudo da graça de Deus e o apostolado, a nova aliança para os que creem em Deus, o Novo Testamento. E essa mensagem espero que vocês tenham pleno entendimento e conhecimento de uma verdade que no sistema religioso, também o sistema religioso evangélico, escondem e ensinam de maneira enganosa. Vamos à mensagem. Antes disso, antes de trazer o título, os textos principais, quero compartilhar com vocês, assim como disse o nosso apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, diz também nosso apóstolo Marcos Gomes, que é o apóstolo, o pastor, o mestre que nos ensina, que nos pastoreia e nos traz revelações da graça de Deus. Ele mesmo disse a mim, em uma mensagem, confirmando em muitas conversas que temos, né? Ele disse: faz a obra de um evangelista do MGA, cumpre bem teu ministério no MGA, como diz Timóteo 4,5, vai nessa tua força e assim estou fazendo. E conforme me capacitou a mim, William, evangelista, o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, Deus Criador, eu sigo nesta obra. Fui chamado pelo Senhor para ser um evangelista da graça de Deus. Como diz 2 Coríntios 3,6, Ele nos capacitou a mim e capacita aqueles que creem e querem estar nesta obra para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, que significa a antiga aliança, a lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, ministro de uma nova aliança. Por isso, vamos estudar esta nova aliança, o estudo da graça, o Novo Testamento de Deus com a humanidade. E a mensagem que nós vamos trabalhar hoje, que nós vamos ministrar hoje, os textos principais, 1 Timóteo 2,5, você pode abrir a sua Bíblia, Hebreus 8,6 e Hebreus 9,15. Nós teremos outros textos que nós vamos compartilhar, mas os principais são esses. Amém? Hebreus 8,6, já estou aqui em Hebreus, eu vou marcar aqui para ler com vocês. Eu estou abrindo aqui, amados. Amém? Deixa eu abrir aqui também Hebreus 9,15. Já está aqui próximo. E vamos a Timóteo. Vamos abrir aqui a
carta do apóstolo Paulo a Timóteo, como vocês podem ver aí no texto. Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Amém? Louvado seja o Senhor, marcadinho aqui. Vamos então ao texto, vamos então à mensagem. Como vocês podem ver aqui, pegue a sua Bíblia, confira na sua Bíblia, para que vocês não achem que é alguma coisa que eu estou falando, inventando, trazendo alguma heresia, alguma coisa que não coincide com a palavra de Deus. Mas de fato, como está escrito aí, Jesus ele não é mediador do homem com Deus pela antiga aliança, o antigo pacto, o Antigo Testamento. E muita gente pode achar, querendo se justificar diante de Deus, ou querendo trazer para si doutrinas da lei, do antigo pacto, do Antigo Testamento, se baseando na antiga aliança. Isso é um engano, isso é uma mentira. E vocês vão poder ver isso na palavra de Deus, ok? Vamos lá. Como eu disse para vocês, Jesus não é mediador do homem com Deus pela antiga aliança. E não poderia ser, e vocês vão ver por quê. O antigo pacto, o Antigo Testamento, que nós possamos aprender de uma vez por todas na Bíblia, pela luz da graça de Deus. Vamos ao texto, vamos entender isso, vamos entender o porquê que Jesus não é mediador do homem com Deus pela antiga aliança, o antigo pacto, o Antigo Testamento. Vamos entender isso. 1 Timóteo 2,5, como eu pedi para vocês abrirem, e aqui tem algumas animações, aqui tem algumas figuras, alguns elementos para podermos contextualizar esta mensagem. 1 Timóteo 2,5, como está aí no slide, e eu estou lendo aqui agora na palavra de Deus, está escrito: pois há um só Deus. Muitas pessoas podem pensar que há vários deuses, mas para quem crê na palavra de Deus, está escrito, o apóstolo Paulo ensinando o jovem Timóteo, ele diz: pois há um só Deus, um só mediador, como está aqui, ó, um só mediador entre Deus e os homens. Só tem um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então vamos entender aqui esse slide, vamos entender o porquê que coloquei essas figuras. Aqui esses elementos, né, representando as pessoas, representando a humanidade, estamos a um lado, e o Pai, Deus, com suas mãos abertas, os braços abertos de outro lado. E esta mediação, amém, que é Jesus, que leva o homem que sempre está correndo para Deus, de alguma maneira tenta chegar a Deus por outros meios, mas não tem outros meios, porque a ponte, a mediação, que é esta figura, esta ponte aqui, está em negro, está em preto, amém? Representa esta ligação, esta mediação da humanidade para com o Pai, Deus. Se não houver esta ponte, não tem ligação alguma. Algumas pessoas podem entender que sim, mas não tem. Porque entre Deus e os homens só tem um mediador, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos entender no próximo slide. Aqui somos nós. Eu, tu, todos nós, tá? Como eu disse, mediação é a ponte que liga o homem a Deus, que é Jesus. Não tem outra maneira. Como diz o slide anterior, só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, amém? E este Jesus que é a nossa mediação, que é a nossa ponte, que nos liga, nós querendo buscar a Deus de coração sincero e aberto, puro, querendo buscar ao Senhor, mas não tem como nos ligarmos ao Pai, ao Criador, se não for por esta ponte,
que esta mediação, que é Jesus Cristo. Mas, se não estivermos na graça de Deus, se não estivermos na aliança correta, nós não teremos ligação nenhuma com o Senhor. Veja Hebreus 8,6. Abra sua Bíblia. Hebreus 8,6. O apóstolo Paulo, escrevendo cartas aos cristãos, agora convertidos cristãos, hebreus, a palavra da graça. O apóstolo Paulo, ele trazendo um ensinamento, trazendo revelação aos hebreus. E no capítulo 8, no versículo 6, ele diz: agora, porém. E por que ele faz essa referência agora? Agora na graça, agora neste tempo, agora na nova aliança. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu, então, Jesus recebeu um ministério. Jesus recebeu um ministério que é superior ao deles. A deles quem? Aos hebreus que continuaram no judaísmo, aos hebreus, aos nossos antepassados, aqueles que continuaram na antiga aliança. Agora, porém, nesta nova aliança, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador. Então, prestem atenção a estes detalhes. A aliança do qual Jesus é mediador é superior à antiga. Antigo o quê? A antiga aliança, o antigo pacto, o Antigo Testamento. Então, havia a antiga aliança, havia o antigo pacto, mas a aliança da qual Jesus é mediador é superior à antiga. Ele é mediador da nova aliança, sendo baseada em promessas superiores. Hebreus 8,6. Somente nesta nova aliança, que é superior à antiga, que Jesus é mediador. Preste atenção em mais um texto principal, que é Hebreus, preste atenção, 9,15. Por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança, amados. Para quê? Para os que são chamados. E aí eu te pergunto, você é um chamado? Porque Cristo, ele é mediador de uma nova aliança para os que são chamados. E tu? É um chamado? Vamos prestar atenção nisso então. Por essa razão. Qual razão? A razão de que o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, aos nossos antepassados que estavam na antiga aliança. Assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Qual promessa? Da herança eterna. Por esta razão, Cristo é mediador da antiga aliança, está escrito aqui neste texto de Hebreus? Não. Ele é mediador da nova aliança, para os que são chamados. Recebam a promessa da herança eterna. Portanto, se não estivermos na aliança correta, não na antiga, não na lei, não na antiga aliança, o antigo pacto, Cristo não poderá ser nosso mediador para com o Pai. Por quê? Porque Cristo, ele é mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Vamos ao próximo slide. Como disse, se não estivermos apenas na nova aliança, não estamos na graça de Deus. Nós vamos ver isso em Gálatas. Na carta do apóstolo Paulo, nosso apóstolo, apóstolo dos gentios, aos crentes da Galácia, aos Gálatas, não estaremos na graça de Deus e estamos caindo da graça. Vocês nunca ouviram isso? É um pouco incomum ouvir essas palavras, mas nós vamos conferir nesta nova aliança. Vamos conferir na graça de Deus. Se não estivermos apenas na nova aliança, e por que apenas na nova aliança? Porque Cristo é mediador de uma nova aliança. Então, por que eu deveria estar, conforme muitos lobos em peles de ovelhas ensinam as pessoas sinceras a se basearem na antiga aliança,
trazerem para si a antiga aliança, o judaísmo, nós vamos cair da graça. Nós estaremos decaindo da graça. Vamos conferir isso. Vamos aqui ao slide, vamos conferir isso. Porque Cristo ele é mediador de uma nova aliança. Se não estivermos apenas na nova aliança, não estamos na graça de Deus e estamos decaindo da graça. O antigo pacto, a antiga aliança, nos faz cair da graça de Deus. Não nos liga a Ele, porque não temos esta mediação, a ponte que nos liga ao Senhor, que é a nova aliança. E, de fato, estaremos assim como esta figura que eu coloquei aqui. Não tem uma ligação, não tem uma ponte, perceba aqui no slide. Veja, Cristo é mediador de uma nova aliança. Aliança que é superior à antiga. E esta mediação é a ponte que nos liga, nós, seres humanos, eu, tu, nós, todos, a humanidade, nos liga ao Senhor. É muito evidente e é muito claro isso, porque não sou eu quem digo, é a palavra de Deus, a graça de Deus. E se não estivermos nessa nova aliança, estaremos assim, amados, caindo da graça. Devemos estar apenas na nova aliança. Então não podemos ler, não podemos estar na antiga aliança, estudar? Podemos, mas temos que saber como fazê-lo. Amém? Vamos aqui ao slide e vocês vão entender claramente o que eu estou dizendo. Veja uma coisa, Gálatas 5, abra sua Bíblia, versículo 2, 3 e 4, que diz o apóstolo Paulo, para nós, igreja, para nós, cristãos, ele também disse, quando ele escreveu aos irmãos que se converteram, a graça de Deus. E ele diz, ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Amados, por acaso sou eu que estou dizendo alguma coisa? Eu estou apenas lendo, fazendo o meu trabalho, cumprindo com o meu ministério de ser um ministro, um pregador da nova aliança, evangelista que sou. Amém? Não sou eu, William, que estou dizendo. Eu apenas estou mostrando, compartilhando, ministrando a nova aliança com vocês. Amém? Vamos aqui ao slide. Então, o apóstolo Paulo, dizendo para todos os gentios, de ontem, de hoje, do futuro. Gentios, atenção aqui, são aqueles que não são judeus. Gentios são aqueles que não são hebreus, israelitas, judeus. Eu, tu, nós que não somos judeus, israelitas, hebreus. Nós somos gentios, os brasileiros, os americanos, os espanhóis, os paraguaios, os uruguaios, os colombianos, os europeus. Judeus são só os judeus, os israelitas, os hebreus. Nós somos gentios. Entenda isso. E muita coisa vai fazer sentido na palavra de Deus. Vamos a ela. Gálatas 5:2 diz, ouçam bem o que eu, Paulo, digo. Caso se deixem, atenção aqui, caso permitam, caso se deixem circuncidar, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Por que o apóstolo Paulo estava dizendo isso para os irmãos na Galácia? Porque o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, foi enviado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, a muitas ilhas daquela época, uma delas a Galácia. Ele pregou a graça, eles se converteram a Cristo, pela graça de Deus. Só que os judeus estavam se infiltrando na igreja dos gentios, na igreja de Cristo, querendo trazer para eles a circuncisão. Por isso está escrito no texto, caso se deixem circuncidar. A circuncisão era uma determinação do Senhor que era feito na genitália masculina do menino, amém, ao 8º dia. Era tirado um pedaço do genital do menino porque era uma marca que simbolizava que este menino, este homem, é meu,
Deus dizendo, é uma marca do povo hebreu, do judeu. Vamos ao texto. E os gentios, e preste atenção, os gentios não é judeu, não eram judeus, não eram israelitas. Eles não tinham este compromisso de ter esta marca. E para os dias de hoje, para ficar bem mais simples, se deixar circuncidar significa trazer o judaísmo, a antiga aliança, para o povo gentil. Nós, gentios, e nós não precisamos disso. Não precisamos do judaísmo, da antiga aliança. Até porque Jesus, ele não é mediador da antiga aliança, da humanidade para com Deus. Por isso o apóstolo Paulo dizendo isso, vamos ao texto. Ouçam bem o que eu, Paulo, digo, caso se deixem circuncidar. Olha só a consequência, amados. Caso alguém que não é judeu, que não é israelita, hebreu, se deixar judaizar, trazer o peso da antiga aliança, do antigo pacto, olha o que temos de consequência. Prestem atenção. Cristo de nada servirá a vocês. E qual pessoa, qual cristão em sua sã consciência quer esta consequência? Cristo de nada servir a nós? Nós queremos que Cristo sirva para nós. Então, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. E ele repete, sendo enfático, mais uma vez, declaro a todo homem que se deixar circuncidar, se deixar se judaizar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. E quem consegue cumprir toda a lei? Ninguém, nem os judeus cumpriram, conseguiam. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, presta atenção em mim, por gentileza. Caso alguém se deixa ser justificado, procuram ser justificados, melhor dizendo. Quem é que procura? Presta atenção. Quando nós queremos trazer para nós a antiga aliança, a lei, o antigo pacto, e queremos viver a antiga aliança, a lei propriamente dita e principalmente, estamos querendo ser justos diante de Deus, ser justificado aos olhos do Senhor, pela lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, olha a consequência. Não sou eu quem digo. Olha a consequência. Se separaram de Cristo, caíram da graça. Por isso que eu trouxe no slide, e vou voltar aqui, este exemplo. Se não estivermos na nova aliança, não estamos na graça de Deus, estamos em queda. Da graça nós caímos, como está aqui escrito explicitamente em Gálatas 5:4, caíram da graça, se separaram de Cristo. Quando o Senhor revelou a graça a mim, já faz um bom tempo, mas estava engatinhando, hoje estou caminhando. Mas no início, lá em 2010, eu estava só engatinhando na graça. Mas quando me deparei com esta verdade, me deparei com este texto, vocês que procuram ser justificados pela lei, e eu, na minha ignorância, porque não conhecia, e os pastores, os apóstolos da lei, do sistema religioso evangélico, não nos ensina isso. E este é o meu compromisso. Vocês que procuram ser justificados pela lei, como diz o texto, a consequência é essa. Se separaram de Cristo, caíram da graça. E quem quer isso? Imagino que nem eu, que nem tu, queremos algo grave,
dessa natureza. Vamos ao próximo texto. Mais uma vez, se não estivermos na nova aliança, não estamos na graça de Deus, estamos em queda. E eu repito, ouçam bem o que eu, Paulo, digo: caso se deixem judaizar, Cristo de nada servirá a vocês. Mais uma vez declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que ele está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, se separaram de Cristo, caíram da graça. Literalmente isso, amados. Caíram da graça, não tem ligação, porque Jesus, ele é mediador do homem para com Deus pela nova aliança e não a antiga aliança. Vamos ao outro texto aqui, porque o que acontecia, como eu disse para vocês, né, os judeus, eles queriam judaizar, trazer para os gentios. Perdoa, irmãos, toquei aqui na tomada, apagou, mas voltou. Amém. Queriam, deixa eu tirar aqui, senão vai interromper, judaizar os gentios. Gálatas 2, abram sua Bíblia. Paulo, o que fez Paulo? O Paulo se opôs. Paulo se opõe a Pedro. Amém? Pedro, tido como coluna, Pedro, Tiago e João, tidos como colunas da igreja em Jerusalém. Neste período deste evento que Paulo vai narrar e escreveu aos Gálatas, era um período da transição da antiga aliança para a nova aliança. Então acontecia muitas coisas que não casa, não bate, não está de acordo com a graça de Deus. E tem algo aqui muito sério que Pedro ele fez. Ele teve uma atitude condenável. Foi hipócrita. Preste atenção aqui no texto, porque não sou eu quem digo. Está escrito, veja só. Paulo, portanto, se opôs a Pedro. Gálatas 2,11 diz: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara. Ou seja, falei na lata dele, por sua atitude condenável. Verso 12. Pois, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, por isso que eu falei para vocês, Pedro, Tiago, João, tidos como colunas, os principais da igreja em Jerusalém. Veja só uma coisa, preste atenção aqui no texto. Antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. E isso era uma atitude deplorável para os judeus. De forma alguma os judeus se misturavam com os gentios. Porque os gentios não eram povo de Deus na época antes da cruz. Gentio significa estrangeiro, estranho, estranho à aliança de Deus no Antigo Testamento. Os judeus não se misturavam de maneira alguma com os gentios, mas, como diz aqui, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia Pedro com os gentios. Quando, porém, chegaram os judeus judaizantes, ele fez o quê? Nessa atitude condenável, nessa hipocrisia, afastou-se e separou-se dos gentios por medo dos que eram da circuncisão. Prestem atenção. Ele ficou preocupado do que falariam dele. Como assim, Pedro? Você misturado com os gentios, comendo com os gentios? Então ele ficou preocupado. Ele ficou com medo dos que eram da circuncisão. Os judeus, israelitas, hebreus. Então ele teve essa atitude condenável, ele foi hipócrita, ele estava lá com os gentios comendo deliciosamente, até imagino que a comida que os judeus tinham repulsa, né? Porque na lei os judeus não poderiam comer porco, por exemplo, e imagino que ele poderia até estar comendo um porquinho ali, junto com os gentios, né, misturado ali com os gentios e etc. Mas quando chegaram, né, alguns da parte de Tiago,
ele se separou dos gentios, ele se afastou dos gentios por medo dos que eram da circuncisão. Lembra a circuncisão? Os judeus. Vamos ao texto. Os demais judeus que também estavam ali junto com os gentios comendo, os demais judeus que estavam ali, aqueles judeus que se converteram à graça de Deus, também se uniram a ele nessa hipocrisia. De modo que eu vou explicar isso, até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Eu vou explicar isso aqui. Barnabé, ele era da ilha de Chipre, filho de judeus, mas natural de Chipre. Tanto que em Chipre, na época, a língua oficial era o grego, hoje também grego, mas também o turco. Por isso que o apóstolo Paulo fala, de maneira assim bem espantosa, até Barnabé, que não é judeu, até Barnabé se deixou levar por essa hipocrisia deles. E aí o apóstolo Paulo no verso 14 diz, quando vi que não estavam andando, amados, preste atenção, eles não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho. Que verdade é essa? A graça de Deus, o Novo Testamento, aquilo que Paulo trouxe para os gentios, porque ele recebeu do Senhor, e vamos estudar, vamos explicar isso em próximos vídeos. Ele diz, quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, eu disse a Pedro. Então preste atenção. Eles não andavam de acordo com a verdade no Evangelho. Em muitos textos nós podemos comprovar isso. Textos de Tiago, textos de João e textos de Pedro. Não sou eu quem digo, de maneira alguma. Eu só estou mostrando. Que está aqui em Gálatas 2, verso 14. Veja aqui, acompanhe comigo. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, então há uma verdade, o Evangelho da graça. E eu garanto, muitos andam fora da verdade do Evangelho. Muitos. A maioria, 90% não anda de acordo com a verdade do Evangelho. A maioria. Amém? E é fácil explicar essa maioria. Pedro, Tiago, João, Paulo, um só, eles três, então a maioria. E hoje é a mesma coisa. A maioria não anda de acordo com a verdade do Evangelho, pelo simples fato de serem gentios querendo andar na antiga aliança. E Jesus não é mediador na antiga aliança. Não é aquela ponte que nos une, que nos liga ao Senhor pela antiga aliança. Já vimos? Ele é mediador de uma nova aliança. Então, se nós estamos andando na antiga aliança, na lei, nós não estamos andando conforme a verdade do Evangelho. E foi o que Pedro fez também. Essa atitude condenável, esta hipocrisia, vamos ao texto. Quando vi que não andavam de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, ele disse a Pedro, diante de todos. Ele poderia ter dito discretamente, ao pé do ouvido ali do discípulo, do apóstolo Pedro, poxa Pedro, você é judeu, mas está vivendo aí como gentil, não como judeu. Mas ele disse diante de todos, para que todos soubessem essa hipocrisia, essa atitude condenável. E veja o que ele disse. Você é judeu, cara, mas vive como gentil, não como judeu. Portanto, e é o que acontece hoje, tá? Como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Vem em mim. É o que acontece hoje, na maioria das igrejas. E o pior, que nem são judeus, são gentios querendo trazer para
os sinceros irmãos que estão ali nas igrejas, inúmeras igrejas incontáveis que existem no mundo, querendo trazer a obrigatoriedade de andarem pela lei, pelos rituais, pelos preceitos da lei. É muito pior hoje, porque são gentios querendo obrigar a gentios a andarem na lei, viverem como judeus. Vamos ao texto. Mais uma vez, você é judeu e vive como gentio, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Vamos ao próximo slide aqui. Por que isso acontece? Vamos a 2 Coríntios capítulo 3, abram sua Bíblia, pausa o vídeo, abra a Bíblia para que vocês vejam uma redundância, obviamente, com seus próprios olhos. E não pensem que eu, evangelista William, estou querendo trazer aqui uma hipocrisia, algo que não existe, está escrito. Sabe por que hoje as pessoas não conseguem ver este engano de querer estar vivendo na antiga aliança, na lei? Sendo que Jesus não é mediador da antiga aliança, mediador que leva o homem a Deus. Esta mediação, ele não é, está escrito. Jesus é mediador da nova aliança e ninguém, aliás, 90% não consegue perceber isso. Por quê? Vamos ao texto aqui. Muitos andam cegos. Aqui neste texto de 2 Coríntios, nesses versículos, está falando da glória da nova aliança. Então veja que está se encaixando, né? Estamos falando da glória da nova aliança, porque a antiga aliança, ela teve a sua glória, ela teve. A lei teve a sua glória. Foi Deus quem mandou para o povo dele, nossos antepassados. Mas vocês vão perceber que ela teve. Vocês vão entender por que ela teve. E falamos isso no passado. Ela teve. Até porque Jesus não é mediador da antiga aliança, do homem para com Deus. Mas vamos ao texto aqui. E aqui vocês vão entender algo impressionante. 2 Coríntios 3, versículo 13 diz: não somos como Moisés. Essa expressão, amados, é igual àquela expressão que nós usamos quando alguém negativamente quer nos comparar a uma pessoa, e aí nós imediatamente falamos o seguinte: eu não sou como fulano. Ele é dessa maneira, eu não sou como ele. E o apóstolo Paulo, vamos acompanhar, ele diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, por que muitos andam cegos? A mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Veja na sua Bíblia. Não foi retirado o véu, porque somente em Cristo ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Vamos explicar algumas coisas aqui neste texto. Primeiro, não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face. Por que ele fazia isso? Para quê? Para que os filhos de Israel, os judeus, hebreus, não contemplassem, para eles não contemplarem, o resplendor que se desvanecia. Vem em mim. Amados, eu coloquei como destaque em amarelo estas palavras, o resplendor que se desvanecia, para vocês entenderem nesta revelação o porquê disso de se desvanecer. Por que o resplendor? Qual o resplendor? Vocês vão entender. Quando Moisés ele subiu no Sinai para trazer a lei escritas pelo dedo de Deus, ele teve face a face com o Pai. A face dele, a cara dele brilhava.
é o brilho, a glória da antiga aliança. Mas nós temos, como está aqui no texto, a glória da nova aliança. E este fato do rosto dele brilhar muito como o sol se desvanecia, e tem um motivo isso, profético. O Senhor usou este fato de maneira profética para nos trazer uma mensagem, que esta glória da antiga aliança, ela estava se desvanecendo, e nós vamos saber o que é desvanecer. Amém? Vamos ao texto. Ele colocava um véu, e nós não somos como ele que faz isso. Ele colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem, ou seja, vem em mim, não perceberem. Ele escondia para que os filhos de Israel não vissem, não contemplassem, que o resplendor, como diz o texto, se desvanecia. Vamos explicar isso, ok? No próximo slide. Mas o que eu quero explicar agora também é o seguinte: na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje, preste atenção, amados, por isso que muitos andam cegos, vem em mim. Até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Olha a profundidade disso. Quando é lida a antiga aliança, o véu permanece. O véu está aqui, ó. As pessoas leem a palavra de Deus com véu e não podem perceber as revelações da graça, porque tem um véu. E que véu é esse? Aquele véu que separava o homem de Deus. Por isso que em Gálatas, olha só, amados, é incrível como uma coisa se encaixa na outra. Olha só, vejam só uma coisa. Vejam isso aqui, o que está aqui, ó. Eu troquei aqui o slide, ó. Vejam isso aqui, Gálatas 5. Vocês que procuram ser justificados pela lei se separaram de Cristo. Olha isso aqui. Veja como uma coisa se encaixa na outra. Veja só. Este véu permanece quando é lida a antiga aliança. Este véu é aquele véu que se rasgou quando Jesus, vem em mim, quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Agora nós temos acesso direto ao Pai, na nova aliança, se estivermos. Por quê? Jesus morrendo na cruz, ele está fazendo a nossa mediação, a nossa ligação ao Pai. Mas quando vivemos pela antiga aliança, e aqui diz, quando é lida a antiga aliança, então não podemos ler a antiga aliança. Por que vocês da graça leem a antiga aliança? Vocês que pregam a graça e dizem que são pregadores da graça. Porque, de alguma maneira, nós da graça, que já temos alguma maturidade, sabemos andar na antiga aliança. Sabemos pisar na lei, na antiga aliança, para ler algumas coisas que é universal, que não é só temporal. Para aquele tempo, para os judeus, para os hebreus, muitas coisas na antiga aliança é atemporal, atravessa os tempos e serve para nós hoje. Porém, a lei não. Porque Jesus não é mediador do homem pela lei, pela antiga aliança, mas sim pela nova aliança. E vamos ao texto aqui. Veja só uma coisa. Na verdade, por isso que muitos andam cegos, a mente deles se fechou, o entendimento, a mente é o entendimento. Então, por isso que existe hoje em dia essa cegueira espiritual. Mas hoje, essa cegueira está se dissipando. Se ainda assim, depois desta revelação da graça, a pessoa quiser viver na antiga aliança, é por orgulho, é porque quer continuar enganado, é porque não quer por orgulho assumir, como eu assumi, estive enganado, estive no erro, agora estou na graça e me libertei, assim como o apóstolo Paulo, que era um judeu fervoroso, perseguia os cristãos. Ele diz que dentre
os judeus da idade dele, ele mais se destacava, ele era um religioso judeu exemplar, mas quando a luz da graça apareceu a ele, quando ele estava indo prender cristãos, Jesus apareceu a ele, a luz da graça, como agora está aparecendo para você, ele abandonou. E ele diz que ele considerou tudo que ele viveu, tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel no judaísmo, ele considerou como esterco. Será que eu preciso dizer o que é um esterco? Ele considerou como esterco, assim como eu fiz e muitos que estão na graça. O que eu aprendi na antiga aliança, eu considerei como esterco. Agora eu quero aprender a graça de Deus. E é por isso que eu estou aqui, pregando para vocês a graça de Deus. Vamos ao texto explicar mais alguma coisa aqui, olha. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje mesmo o véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo é removido. Vem em mim. Quem está em Cristo não está neste véu, não está com véu e consegue compreender a graça. Mas quem não está em Cristo está com véu, porque somente em Cristo, como está no texto, ele é removido. Vamos ao texto. De fato, são expressões que trazem muitas revelações. De fato, de verdade, até o dia de hoje. Quando Moisés é lido, vem em mim. Amados, Moisés é lido. Alguém me lê? Não. Quando diz Moisés é lido, porque foi Moisés que recebeu a lei lá no Monte Sinai. Moisés que trouxe a lei recebido de Deus para o povo de Israel. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés, a antiga aliança, o antigo pacto, a lei, é lida, imagine vivida. Vamos ao texto. Olha o que acontece. Aqui, ó. Um véu cobre o coração deles, o entendimento. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Vem em mim. A conversão para a graça de Deus, que é Cristo, que é o Senhor, tem que acontecer na sua vida. É por isso que Cristo disse a Nicodemos: quem não nascer de novo, temos que nascer de novo. Nascer de Cristo, nascer da graça de Deus, nascer na graça de Deus. Temos que estar na graça de Deus, na nova aliança, porque senão não teremos Jesus Cristo, como vimos aqui, como nosso mediador. Ele é um mediador. Nós não teremos Jesus como nosso mediador ao Pai, ao Criador, porque ele só é mediador da nova aliança. E ele diz, de fato, ou seja, de fato e de verdade, até o dia de hoje, quando a antiga aliança é lida, Moisés é lido, um véu cobre as pessoas. Elas leem a Bíblia e não conseguem perceber, mas aqui agora estou esclarecendo. Pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está trazendo essa luz para você. Vai permanecer na ignorância da antiga aliança, da lei? Ou vai se converter ao Senhor? Porque está aqui no texto, olha só. Porque somente em Cristo é removido. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Amém? Agora eu quero explicar para vocês essa questão. O resplendor que se desvanecia. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. E já era uma ação de Deus profética para mostrar para o povo de Israel, para que eles estivessem preparados para a nova aliança, para estarem na nova aliança, porque o resplendor, a glória da antiga aliança estava se desvanecendo. E o que é desvanecer? Vamos aprender aqui. Vamos aprender. Veja o que é desvanecer. E eu peguei do dicionário, tá? Desvanecer significa fazer desaparecer, dissipar ou dissipar-se, desfazer. Portanto, o resplendor se desvanecia, estava, vem em mim,
se dissipando. Quando Moisés foi ao Sinai, pegou a lei escrita pelo dedo de Deus, trouxe ao povo de Israel e eles tinham que cumprir a lei, viver a lei, a antiga aliança, porque esse foi o concerto, a aliança que Deus fez com o povo de Israel, não com os gentios, com o povo de Israel. Esta antiga aliança, esta lei, este concerto, o antigo pacto, tinha uma glória, mas essa glória iria se desvanecer, como diz aqui, dissipar-se, naturalmente desaparecer. Igual uma fumaça, quando se dissipa, naturalmente se dissipa, desaparece. Já era uma ação profética de Deus, para que o povo de Israel, os judeus hebreus, entendessem que a glória da antiga aliança, glória que existiu, iria se apagar, iria acabar, e o fim desta lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Por quê? Porque ele é mediador de uma nova aliança, não da antiga aliança. Vamos ao texto. Veja só, por que Moisés fazia isso? Olha, amados, não sei o motivo de ele fazer isso, mas está aqui. Para que os filhos de Israel não contemplassem um resplendor que se desvanecia. E desvanecer é apagar, porque a antiga aliança ia um dia chegar ao fim, se dissipar, se desfazer, acabar. O fim da lei é Cristo. Essa era a ação profética de Deus para mostrar para o povo de Israel que a glória da antiga aliança ia se desvanecer e viria a glória da nova aliança. Aliança que Jesus é mediador. Hebreus 9:15, meus amados. Vamos olhar aqui, vamos ler mais uma vez, vamos ler, deixa eu ler aqui para vocês, vem em mim. Hebreus 9:15, cadê aqui? Ó? Por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque a glória da antiga aliança, como está aqui no texto, ia se dissipar, iria se desvanecer para dar lugar à glória da nova aliança. Vocês entenderam isso? Espero pelo Espírito Santo que sim. Amém? Vamos a um próximo slide. Vocês entenderam o que é desvanecer? Vamos aqui a outro esse slide. Veja o que acontecia, olha. Ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia. Ele não sabia. Tô aqui, ó. Vamos aqui, ó. Ao descer do Monte Sinai, com as duas tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto... Êxodo 9:25, desculpem. Explicar para vocês o que acontecia, o que aconteceu, por que da glória que estava no rosto de Moisés, por que desta luz que brilhava e que profeticamente o Senhor, como está aqui no texto, em Coríntios, usou esta ação para profetizar, para dizer, alertar ao povo de Israel que esta glória ia se desvanecer e dar lugar a uma nova glória, a glória da nova aliança. Amém? Como está aqui no texto, ó, se desvanecia. E por que isso acontecia? Vamos lá. Vamos ao texto aqui em Êxodo 29:35. Ao descer do Monte Sinai com as duas tábuas do testemunho nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia, brilhava, por ter conversado com o Senhor. Então ele esteve lá no Monte Sinai, diante de Deus, então o rosto dele brilhava como o sol. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de se aproximar dele. Ele, porém, o chamou e disse a Arão aos líderes da comunidade para voltarem-se para ele, voltarem-se para Deus. E Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu todos os mandamentos. Amados,
Preste atenção em mim aqui, por gentileza. Moisés ele subiu ao Monte Sinai, pegou os mandamentos, os 10 mandamentos, pegou a lei, o rosto dele brilhou porque ele esteve face a face com o dono da luz e o rosto dele estava brilhando, resplandecente, mas esse brilho se apagava. Vamos ao texto aqui, ó. Veja só uma coisa. E ele transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhes havia declarado no Monte Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com o véu, que é exatamente isso que o apóstolo Paulo disse. E ele disse também: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os filhos de Israel não contemplassem o resplendor que se desvanecia. E ele fez isso como estava aqui, cobriu o rosto com um véu. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Ele entrava, vem em mim, na presença de Deus, tirava o véu e falava com o Senhor. E o Senhor falava com ele. E o rosto dele brilhava. Por quê? Por conta do brilho do nosso Criador. Ok? Ele tirava o véu até sair da presença do Senhor, como está aqui no texto. Ó. Toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, ele tirava o véu até sair da presença do Senhor. Quando saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o rosto de Moisés resplandecia. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com um véu até entrar para falar com o Senhor. Então, amados, vem aqui em mim. Ele entrava na presença do Senhor. O brilho dele, do Senhor, resplandecia na face de Moisés. Ele falava com o povo, mas esse brilho se desvanecia, que é o brilho da antiga aliança. Só que Moisés ele cobria. Por quê? Por conta disso que o apóstolo Paulo falou. Ele cobria a face com um véu para os filhos de Israel não contemplar o resplendor que se desvanecia. A mensagem profética do Senhor, vamos aqui, ó, mais uma vez, por conta disso. Ó. Então, mais uma vez, digo a vocês que o desvanecer deste brilho era uma mensagem profética do Senhor para o povo de Israel, que esta glória ia se apagar de uma vez na cruz, porque o fim da lei é Cristo. Amém? Vamos aqui a mais um texto. E ele diz: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Porque até hoje, vamos lá, as pessoas não conseguem enxergar a graça de Deus, porque quando é lida a antiga aliança, o mesmo véu permanece, que faz separação do homem com Deus. Amém, amados? De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. No entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, mas não pode continuar a leitura, a aplicabilidade da lei nos dias de hoje, principalmente para os gentios, porque nós não somos judeus, israelitas, muito menos hebreus. Amém, amados? Vamos ao texto aqui, mais algum slide, para que vocês possam compreender o seguinte. Vamos ao próximo slide. Por esta razão, Cristo é mediador de uma nova aliança. Abre parênteses, porque a antiga aliança já se apagou, já se desvaneceu. Fecha parênteses, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Por quê? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei desta forma. O homem que praticar estas coisas viverá por meio delas. Romanos 10, 4, 5. Apóstolo Paulo disse: o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê.
Moisés escreve a justiça que se baseia na lei. Desta forma aqui, o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Atenção em mim. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Você crê no Senhor Jesus? Abandone a lei, o antigo pacto, a antiga aliança, o antigo testamento. Abandone a lei, porque senão não teremos uma mediação entre eu, tu, a humanidade e Deus. A mediação é a nova aliança, a graça, Cristo Jesus. Por quê? Jesus ele é mediador de uma nova aliança. Vamos ao texto. E o fim da lei é Cristo. Em Hebreus 7, 18 e 19 diz: eu digo aqui, quem consegue cumprir e praticar a lei? Ninguém. Basta ler a história do povo judeu no Antigo Testamento. Ninguém conseguiu cumprir. Por isso Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo para cumprir a lei. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Eles não conseguiam cumprir a lei. E Jesus veio para cumprir a lei. Porque as pessoas do Antigo Pacto não conseguiam. Jesus veio para cumprir a lei. E ela se cumpriu. Por isso que está no texto. O fim da lei é Cristo. E diz Hebreus agora sim, Hebreus 7, 18 e 19, o seguinte, vamos ler. A ordenança anterior, ou seja, a lei, é revogada. Ela se dissipou, se apagou, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Hebreus 7, 18 e 19. Vem em mim. A ordenança anterior, a lei, o antigo pacto, ela foi revogada, porque ela se dissipou. Porque o fim da lei é Cristo, como diz Romanos 10, 4 e 5. Para a justiça de todo aquele que nele crê. Quer ser justificado pelo Senhor? Então, saia da lei. Saia do antigo pacto. Porque até hoje, quando é lida a antiga aliança, o mesmo véu permanece como nós lemos. A ordenança anterior, Hebreus 7, 18 e 19. A lei, ela foi revogada. Imagina hoje uma lei que é revogada. Vocês já ouviram essas expressões, né? Está ali a lei. Mas a lei ela foi revogada, ela foi tirada. A ordenança anterior, a lei, ela foi revogada, tirada. Por quê? Como diz o texto, vamos ver o porquê, tudo tem um porquê. Porque era fraca e inútil. Por isso Jesus se tornou o mediador de uma nova aliança. Porque a lei foi revogada, era fraca, era inútil. Por quê? Porque a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma e hoje as pessoas querem se aperfeiçoar se baseando na lei, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento. A lei que foi revogada, fraca e inútil, porque ela não conseguiu aperfeiçoar coisa alguma, não conseguiu aperfeiçoar os judeus, os hebreus, coisa alguma, como diz o texto, não diz eu. Hebreus 7, 18 e 19. Preste atenção, anote, estude, ore ao Senhor para que revele o que tem revelado aos cristãos de fato que estão na graça. Amém, amados? Honras e glórias ao nosso Senhor, Cristo Jesus. Louvado seja o Criador. Espero que neste primeiro vídeo vocês possam ter entendido essas revelações da graça de Deus, que o Espírito Santo possa esclarecer a sua mente e abandone a lei, porque a lei chegou ao seu fim, o fim da lei é Cristo, ela já se desvaneceu, se apagou, ela foi revogada porque era fraca e inútil, não consegue aperfeiçoar, não conseguiu aperfeiçoar coisa alguma e não consegue hoje. Muitos judeus, assim como Pedro, queria obrigar os gentios, como hoje em dia, a viver na lei. Abandone a lei, abandone a antiga aliança, porque Jesus, ele é mediador
da nova aliança. E quem procura se justificar na lei, Cristo de nada vai lhe servir. Caiu da graça. Se separaram de Cristo. Não digo eu, diz a graça, diz nosso apóstolo Paulo nas cartas dele. Por isso que muita gente hoje não estuda, não investiga exaustivamente as cartas do apóstolo Paulo. Muitos sabem das verdades, mas não ensinam aí as igrejas, não ensina a igreja, porque revelações vão aparecer e muita gente vai abandonar esses ministérios que pregam a lei, que querem, pior do que Pedro, gentios que querem judaizar outros gentios. Amém? Honras e glórias ao nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Criador. Vamos ter novos vídeos, amém? Nós vamos ter novas mensagens, estarei melhor no desenvolvimento, na configuração, nas gravações, amém? Este foi só o primeiro de muitos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.